Voltando ao assunto da nefrologia, uma coisa que me incomodava muito quando eu terminei minha residência médica, a residência, para quem não sabe, é aqueles 2, 3, 4 anos, dependendo da especialidade, onde o médico se especializa em alguma área, né? No caso, eu escolhi a nefrologia. E me incomodava muito porque a visão que as pessoas têm, aliás, a visão era nenhuma, porque o nome da especialidade até hoje confundem nefrologia, neurologia, até algumas confusões às vezes em encaminhamento, porque acham que o nefro é neuro, é uro, enfim. Mas me incomodava muito eu ser um profissional que as pessoas não sabiam para que servia, né? E alguns pacientes, principalmente os que fazem hemodiálise, olham para o nefrologista como o médico da hemodiálise e não sabe nem que ele se chama nefrologista. Então, o nefrologista também é o médico da hemodiálise. Ontem mesmo uma paciente que esteve aqui, ela não acreditou, falou, não, achava que era outra coisa. Mas não é só o rim que o senhor cuida, hemodiálise também? Sim, é rim, hemodiálise, transplante renal, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então me incomodava por quê? Porque naquela época, final da década de 90, 2000, 2000 e pouco, os pacientes, hoje isso tem melhorado muito sensivelmente, mas os pacientes eles chegavam nas mãos do nefrologista naquilo que nós chamamos de referência tardia. Ou seja, quando não dá para fazer mais nada a não ser colocar o paciente em hemodiálise. Isso me incomodava porque eu pensava, poxa, e a prevenção? Essa pessoa um dia ela foi diabética ou foi hipertensa, ou ela fez o uso de algum medicamento que agrediu o rim, ela começou a perder a função renal, isso começou a se deteriorar ao longo de meses, de anos, nada foi feito, né, por desconhecimento do leigo, ou ainda até por critérios, vamos dizer, menos criteriosos, né? Uma redundância aqui, mas os colegas talvez fossem menos criteriosos naquela época, nós nefrologistas talvez fôssemos menos enfáticos nisso naquela época, e os pacientes chegavam mais tardiamente, né? Mas de alguns anos para cá, mais recentemente, a gente tem apertado muito nisso, referência precoce ao nefrologista, pacientes com microalbuminúria no caso dos diabéticos, pacientes que desenvolvem hipertensão, ter uma avaliação pelo menos do nefrologista em algum momento, não esperar a creatinina aumentar muito, né? Quando a creatinina ainda está normal, começou a mudar alguma coisa, o paciente ser encaminhado, mas me incomodava porque o paciente chegava para hemodiálise e só tinha a hemodiálise para fazer. E muitos olhavam para mim e falavam, poxa, mas não dava para eu ter feito nada. E essa negativa em querer fazer o tratamento, que é natural, porque isso causa uma revolta muito grande. A pessoa saber que perdeu a função renal, que ela deixou aquilo passar, e aí num momento crítico, onde o tratamento ele realmente é necessário, ela acaba tendo que fazer aquilo, né? É uma questão de vida ou morte muitas vezes, e isso causa realmente uma revolta grande nesses pacientes. Enfim, a partir daí, eu acho que eu peguei a época, né, o começo da minha carreira, esse meu questionamento, eu acredito que tenha sido o questionamento de milhares de colegas aí no Brasil, e já nessa época eu criei um blog, criei um site, tinha até um slogan, preserve os seus rins, faça um check-up renal. Eu criei essa frase, aí veio as redes sociais, as primeiras, o Twitter em 2009, eu ficava focando muito nisso e paralelamente as próprias entidades perceberam isso, foi criado um departamento de prevenção de doença renal crônica na SBN, os colegas passaram a ter uma atuação mais importante nisso. Veio também o Dia Mundial do Rim, que é uma ação extraordinária todos os anos, no mês de março, né? A segunda quinta-feira do mês de março tem o Dia Mundial do Rim. É um trabalho de conscientização, cada ano tem ali um slogan, tem um foco ali da campanha. O ano passado mesmo, em 2018, foi Saúde da Mulher. Eu tive até o prazer de proferir uma palestra sobre isso, fazendo links entre saúde da mulher e a nefrologia. Eu particularmente trabalho também num hospital oncológico, foi nesse hospital e a gente deu vários exemplos de pacientes com câncer de colo uterino,
com câncer de mama, situações envolvendo nefrotoxicidade, uso de quimioterápicos, de coisas que podem agredir a função renal, e foi muito importante. Mas voltando novamente, o caráter preventivo da nefrologia tem ganhado cada vez mais espaço, e eu acredito que isso deva se sustentar nos próximos anos. Quando a gente fala de evitar hemodiálise, de nenhuma forma estamos sendo aqui preconceituosos com o tratamento. Pelo contrário, o tratamento dialítico hoje ele é muito mais moderno do que na minha época de residência. As máquinas de proporção computadorizadas cada vez mais com métodos dialíticos mais fisiológicos, mais interessantes, com mais eficiência, e isso cada vez mais tem oferecido mais qualidade de vida aos pacientes. E infelizmente a mortalidade ainda é muito alta para esse grupo de pacientes. Então por isso que eu estou fazendo também esse alerta, no sentido de nós procurarmos reduzir essa entrada de novos casos em hemodiálise. E não há nenhuma discriminação nesse sentido, mas os próprios pacientes que estão hoje em estágio 2, estágio 3A, 3B da doença renal crônica, eles sabem que eles precisam fazer o tratamento correto, serem aderentes ao tratamento, ter um acompanhamento profissional, porque na ponta do problema ali no final está o estágio 5, que é quando a função renal chega abaixo dos 15%, vamos dizer assim. E aí nessa fase a sintomatologia da doença realmente é mais intenso, anemia, fraqueza, alteração do sono, muita sonolência durante o dia, enjoo, náuseas, vômitos, até casos graves onde, se nada for feito, os pacientes desenvolvem até quadro franco de uremia, com convulsão, rebaixamento do nível de consciência, emergências dialíticas como potássio muito alto. Então, realmente o caráter preventivo hoje ele é muito importante, né? Então temos essas duas situações, a prevenção e sem demonizar a hemodiálise. Pelo contrário, quando o paciente chega nesse estágio 5, a qualidade de vida dele está piorando, e quando ele entra na terapia, a tendência da qualidade de vida é melhorar. É claro que isso tem alguns requisitos. O paciente tem que ter um acesso vascular para fazer hemodiálise, no caso um catéter central que é implantado aqui na veia jugular ou aqui na veia subclávia, que não é exatamente um acesso ideal. Existem os catéteres mais de longa permanência, que são implantados em jugular, tem alto fluxo, e aquela fístula arteriovenosa que é feita nos membros superiores. E, enfim, isso, claro que há alguns riscos, como infecção, alguns riscos de sangramento, mas os estudos mostram que o paciente, quando ele faz hemodiálise regularmente, adequadamente, ele vai ter uma taxa de sobrevida maior do que se nada fosse feito. Tá? Então, basicamente é isso. Puxando um pouquinho agora o assunto do transplante renal, também falando do aspecto preventivo. Quando o paciente entra em hemodiálise, qual é a preocupação número 1 dele? A primeira, fazer o transplante renal. E aí realmente isso tem um impacto muito importante na saúde, porque o transplante, esse sim, tem estudos mostrando que o transplantado renal ele vai ter uma qualidade de vida e um tempo, uma curva de sobrevida maior do que se ele simplesmente permanecer na hemodiálise para o resto da vida. Então, esse sim deve ser o primeiro foco após o início da terapia renal substitutiva, a hemodiálise ou ainda a diálise peritoneal, que é a outra modalidade, o foco no transplante. E onde que entra a prevenção, né? Eu já falei isso uma vez numa entrevista, mas onde que entra a prevenção na redução da fila do transplante? A fila, toda a fila, a tendência dela é aumentar se o número de pessoas que entra é maior do que o número de pessoas que sai da fila. E vemos aí claramente que a conta, infelizmente, não fecha. Entra muito mais gente do que a capacidade do sistema de fazer transplante. Tá? Então, daí o caráter
importante da prevenção de quando o paciente ainda está nos estágios iniciais da doença renal crônica, porque se esse paciente ele tiver um tratamento preventivo muito bem feito, a ponto de retardar ou até dele não chegar no estágio 5 da doença, ele não vai entrar na fila. Então é uma forma também de você diminuir a fila, claro, fazer transplante, né, incentivar a doação. Isso eu defendo francamente com todos os pacientes, tem que se incentivar a doação, seja de doador intervivos ou ainda doador falecido, autorizar na sua identidade que você é um doador de órgãos. Isso é super importante para a sociedade, como ser humano, como ajuda ao próximo. Mas também é importante nós cuidarmos da nossa própria saúde, tratar precocemente a hipertensão, o diabetes, fazer atividade física, fazer uma dieta balanceada, fazer exames regulares, né? Frequentar pelo menos periodicamente aí um profissional de saúde, pode ser um nefrologista, um clínico, um cardiologista, para ver pressão arterial, né? Colesterol, essas coisas que somadas têm um impacto na função renal. Certamente isso vai ajudar a longo prazo a gente reduzir as filas do transplante. Eu estou terminando aqui esse vídeo. Eu gostaria de agradecer a vocês aí que se inscreveram. Hoje estamos com 1.025 inscritos. Isso é um trabalho voluntário. Estou aqui para ajudar, tirar dúvidas, né, divulgar, propagar a nefrologia como especialidade. Eu acho que faltou falar só um finzinho do papel do nefrologista, que eu falei da hemodiálise, muito de doença renal crônica, mas o nefrologista, além dessas doenças e situações, o nefrologista trata de hipertensão arterial, infecção urinária, nefrites, né, glomerulonefrites, pielonefrites. Nós tratamos da litíase renal, dos cálculos, principalmente no caráter preventivo. O nefrologista não opera, não faz cirurgia, isso quem faz é o urologista. Mas o nefrologista, além de tudo, né, a própria origem da nossa especialidade está na antiga metabologia, no estudo do metabolismo. Então o nefrologista, além de tudo, faz o estudo de como que o seu organismo produz os cálculos renais e de quais são as medidas dietéticas, medicamentosas, no sentido de evitar, de prevenir a formação de cálculos. É uma área muito atuante, tem muita coisa para o nefrologista fazer. Eu acredito que eu tenha deixado de falar de algumas coisas aqui, mas os comentários do vídeo estão justamente para isso. Então eu peço também para que você comente ao final desse vídeo, tire dúvidas e se inscreva aí no nosso canal. Eu mando um grande abraço para todo mundo, para os nossos pacientes, para os inscritos no canal e também para os colegas nefrologistas que me prestigiam, que são muitos. Grande abraço, pessoal.